Tudo bem, Alexandre. Boa tarde. Convidamos os senhores para participar, para vir conhecer o nosso laboratório, né, para quem é a primeira vez, e para participar prestigiar o Alexandre com um tema que a gente, como o mundo está usando o smartphone para ajudar na vida emergencial. E eu queria fazer só um breve comentário a respeito do nosso espaço. O Laboratório de Inovação, ele foi pensado no ano passado, numa capacitação que 4 servidores da Secretaria de Segurança Pública participou, e lá a gente desenvolveu algumas metodologias e o desafio, ele mudou algumas vezes e no final o desafio foi montar esse laboratório. Não fisicamente, né, porque fisicamente ele é só o espaço, mas com as metodologias e pensar na inovação dentro da segurança pública, trazer essa questão da cultura da inovação da segurança pública. E os 2 principais objetivos do laboratório esse ano é trazer a cultura da inovação através de palestras, né, trazer pessoas que estejam desenvolvendo coisas, principalmente na área, no setor público, para os servidores terem contato que é preciso fazer inovação. E também desassociar muito quando o Alexandre falou, eu acho que a tecnologia está muito ligada à inovação. Justamente a gente precisa tirar esse paradigma que inovação é tecnologia. Apesar de a gente estar no andar de tecnologia, do setor da divisão de tecnologia e informação da Secretaria, a inovação não é só isso. A gente pode inovar em diversas coisas, diversas formas, e inclusive melhorando processos. E os processos eles estão em todos os setores e no setor público também. E, então, a palestra do Alexandre faz parte desse primeiro objetivo, que é trazer a cultura para dentro da Secretaria. E o segundo é mapear as inovações que já estão ocorrendo dentro da Secretaria. A gente já sabe que tem muita coisa boa acontecendo e elas não estão mapeadas. E quando a gente não conhece o que está acontecendo, a gente, como eu falo, Secretaria e as instituições vinculadas, né? Quando a gente não conhece e a gente não valoriza isso, às vezes sim tem que inventar roda. Às vezes uma instituição já está fazendo, a outra vai querendo inovar, talvez vai ter o mesmo caminho que outra já começou. E às vezes já tem resultados positivos. Então, são os 2 principais objetivos. Pessoal, boa tarde. Eu sou o Major Leandro, sou do Corpo de Bombeiros, já na Secretaria de Estado da Segurança Pública desde 2012. Essa é a 3ª diretoria que eu trabalho. A primeira delas foi a diretoria de planejamento, depois a diretoria de formação e capacitação e finalmente a DETIC. Coincidentemente, uma das 3 diretorias, entre 4, que criou o Laboratório de Inovação. Então aqui eu tenho que citar, principalmente o apoio incondicional dessas 4 diretorias, que é a DETIC, Diretoria de Tecnologia da Informação e Comunicações, Diretoria de Planejamento e Avaliação, aqui até representada pelo diretor, Dr. Rafael Pinheiro, a Diretoria de Formação e Capacitação, onde o Capitão Augusto também trabalhou com a gente no ano passado, e, finalmente, a Diretoria de Administração Financeira. Eu não sei se tem alguém da DIAF aqui, entre os senhores. Posteriormente, a Diretoria de Integração, que veio depois, não teve representante na formação, mas... Sim, o Laboratório de Inovação, até por si só, isso já é uma inovação. Não existem pessoas que trabalham aqui full time. Isso aqui não é uma sessão. Não é um órgão, mais um órgão público, mais uma diretoria, mais uma coordenadoria. É um local onde a gente desenvolve algumas soluções através de uma ferramenta que a gente acredita muito, chamada Design Thinking, através do serviço de voluntários. Por isso, então, já é uma inovação. Eu sou servidor público, efetivo, não tenho obrigação nenhuma de estar aqui e o meu chefe não me cobra isso. Eu venho porque eu acredito na ideia. E a gente faz questão de estampar o rosto deles na parede. Quando vocês forem tomar um café ali, vocês vão ver as pessoas que hoje estão dando apoio para a gente. Vão ver, inclusive, o ex-governador do estado, o Raimundo Colombo, que no ano passado nos deu bastante ênfase, bastante motivação para criar esse ambiente aqui. Esse ambiente, como falei, não é das diretorias, não é do Major Leandro, não é da Jéssica, é de todos vocês. Inicio essa fala porque é muito importante a gente ser procurado por quem acredita. Se vocês acreditam, querem participar, nos procurem. Através do telefone, através do e-mail. Quanto mais gente participando, seja efetivo, seja do terceiro setor, seja mesmo da iniciativa privada. Olha aqui, o Alexandre é um voluntário, está aqui conosco hoje, a gente não está pagando nada para ele. Aliás, acho que a gente está pagando mico para ele hoje, né? Já foi bastante até agora.
E finalmente apresentando o Alexandre Lima, né? Ele é graduando em engenharia de mecatrônica. Tem alguns trabalhos, inclusive, já assumidos junto ao MIT. Ajuda de novo. Massachusetts Technology, lá de Massachusetts, nos Estados Unidos. É uma pessoa com bastante experiência, embora bastante jovem. É a cara dos empresários de hoje, né? dos empreendedores de hoje. Está aqui para mostrar a ideia dele e dos outros parceiros que começaram, né? A tecnologia é maravilhosa. Mesmo quem não gosta de atendimento pré-hospitalar se apaixona por isso, né? A atenção dos senhores em relação a isso, agradeço a presença de todos e vou deixar agora a palavra com ele. Alexandre, ambiente descontraído, informal, como todo laboratório de inovação deve ser. Vamos deixar a palavra tanto para você quanto para as pessoas que quiserem acrescentar alguma coisa. Esse é o convite que eu deixo. E se precisar de alguma coisa, é só apertar a mão. Bem-vindo. Obrigado. Boa tarde, eu acho que fico muito feliz com uma baita introdução dessa. Eu acho que os tópicos que a Jéssica trouxe reforçam muito o que eu vou falar aqui. Então, qual é esse mito que tem que inovação é tecnologia, inovação é criar. Então, acho que está totalmente alinhado com o que eu já esperava do pessoal daqui. E para mim é um prazer imenso estar aqui em Santa Catarina. Como eu comentei no vídeo, Santa Catarina é algo muito motivo aqui no Brasil. É um dos grandes percussores da inovação aqui no nosso país. E eu queria agradecer ao time do Hub para o trabalho que está fazendo aqui, pelo fato de ser voluntário, pelo fato de estar trabalhando no setor público. Inovar no setor privado já é um super desafio, no setor público é mais ainda. Então eu queria agradecer e dar uma salva de palmas para o time. Todo mundo... A ideia é que eu contar um pouco sobre o projeto, contar um pouco sobre a minha trajetória, o motivo pelo qual eu decidi empreender com saúde no setor público. Eu sempre começo falando que o Alexandre é uma pessoa apaixonada por inovação e impacto no setor público, né? Eu tive a oportunidade de ter professores que me apoiavam muito no começo da faculdade. Minha faculdade é a Faculdade Clássica de Engenharia, onde as pessoas focam muito em você trabalha na indústria, trabalha muito mais no setor privado. E eu era aquele menino no primeiro ano da faculdade que já falava, cara, se eu quero mudar o Brasil, eu tenho que estar perto do setor público. Então tive acompanhamento muito forte dos professores para incentivar dessa maneira. E logo no primeiro ano da faculdade eu recebi uma bolsa da Embaixada Americana, onde eu tive a oportunidade de passar um mês estudando em Harvard, num programa só de liderança pública, onde lá eu tive a oportunidade de estudar tudo que eu não aprendia na faculdade de engenharia. Mas estava muito satisfeito, não adiantava só estudar sobre o setor público se não conseguisse trazer inovação. Foi inovação em todo sentido, inovação de algo de você fazer um super projeto tirando recursos do nada, ou você criar uma tecnologia super disruptiva. Então também eu ouvi, como o Coronel falou, num programa do MIT, um foco no D-Lab. O D-Lab do MIT é a escola só de design, então eles envolvem muito essa questão de design thinking, você usar a inovação pensando muito na pessoa e muito menos na tecnologia que você vai desenvolver. Foi uma oportunidade incrível que eu tive, porque no final do programa a gente desenvolve soluções para países em desenvolvimento, e para minha sorte era o próprio Brasil, então foi algo que uniu tudo que eu queria, aprender com a melhor universidade de inovação do mundo e deixar um projeto que seja aqui no Brasil. A gente desenvolveu uma solução para uma comunidade ribeirinha no Pará, onde eles tinham muito problema com o cupuaçu. Não sei se alguém já teve a oportunidade de comer o cupuaçu, é algo muito viscoso, então a maneira de você trabalhar esse produto é muito diferente, então foi uma oportunidade incrível para mim. E eu tenho uma experiência no setor privado, então logo no primeiro ano da faculdade eu quis entender o que era empreendedorismo, o que é esse lance de você ter uma empresa mais horizontal, com a responsabilidade diversa. Então eu fui trabalhar na Avante, é uma empresa de soluções financeiras para microempreendedores de baixa renda, somente com foco no Nordeste. Então lá fui, apesar de eu ser uma pessoa, um engenheiro que não gosta de finanças, eu fui para lá porque eles têm um laboratório de inovação em Israel. Não sei se vocês sabem, mas Israel é o novo Vale do Silício assim, no mundo. Eles têm uma sede incrível de inovação. Então eu falei, cara, eu preciso aproveitar o recurso que tem no Brasil para eu trabalhar numa empresa assim, sem precisar viajar 24 horas. Então acho que foi uma experiência profissional que eu tive muito boa. E eu sempre brinco, né, quando eu faço uma introdução pessoal assim, o pessoal fica, poxa, com o pé atrás, fala, pô, esse cara é o paulista, aquele cara que teve super acesso à educação, nunca precisou trabalhar, coisas do tipo, mas comigo foi totalmente o contrário, né? Eu nasci numa periferia da zona sul de São Paulo, chamada Capão Redondo, que nos anos 90 foi considerado um dos bairros mais perigosos do mundo pela ONU. Então imagina eu nascendo lá, em 1996, quando o bairro estava no ápice de criminalidade e problemas que a gente vê muito nas periferias do Brasil.
Mas ao mesmo tempo eu sinto que isso foi muito importante para me formar para a pessoa que eu sou, sabe? Uma pessoa que quer muito mais resolver problemas do que fazer tecnologias bonitinhas, uma pessoa muito mais crítica, que quer de fato fazer com que a população tenha uma vida melhor. E eu até brinco, né? O que é um engenheiro a não ser um resolvedor de problema? Então minha mãe estava me graduando em engenharia desde que eu nasci, sabe? Toda a nossa vida era muito foco em problemas, isso foi algo muito importante para mim. Um ano muito especial que eu tive foi 2011, então eu queria ter uma conexão maior com vocês, entender se alguém tem uma memória muito marcante que aconteceu em 2011, não sei se você lembra, um pouco atrás, se alguém pode compartilhar com a gente. Dentro de 2011, a gente fez o Vale da Jair. 7 de setembro também, nos Estados Unidos. Ninguém mais. Pode ser uma experiência pessoal, tá? Tive meu primeiro filho, me graduei na faculdade, qualquer coisa. 11 de setembro foi. Para mim, 2011 foi o ano assim, mais controverso da minha vida, né? Como eu falei, eu tive muito acesso à educação e em 2011 eu recebi a primeira bolsa, né? Eu fui estudar no colégio Objetivo, que é considerado um dos colégios mais que colocam pessoas na faculdade assim, do Brasil. E ao mesmo tempo eu perdi a minha prima mais próxima que eu tinha, né? Minha família era super unida e eu perdi uma prima que a gente cresceu junto, né? Era um caso muito fatídico, assim, dizer, né? Ela teve um ataque cardíaco e como o bairro onde a gente mora é muito longe do centro, a ambulância demoraria muito para chegar. Então, como ninguém sabia o que fazer, o tempo de espera que a gente ficou esperando para a ambulância, a gente praticamente viu ela morrer na nossa frente, sabe? Aquilo ficou muito marcado para mim. Foi algo que você vê a ambulância chegar depois de 1 hora e 20 minutos, é bem complicado. São Paulo tem um grande problema com isso. Mas como eu era muito jovem, eu falei, cara, não tem muito o que eu fazer sobre isso, né? Vou tentar pensar nisso aqui mais pra frente. Então, durante a faculdade, isso aqui é no primeiro ano da faculdade, minha faculdade trabalha muito em inovação, então tem os post-its, eu falei, cara, eu vou entrar na faculdade se fosse um engenheiro de inovação social que mais consegue trazer soluções para o Brasil. Então eu comecei a me envolver em todos os projetos que eu tinha na graduação, seja eu tenho que estudar lá cálculo, que é super clássico de engenharia, eu tentava trazer algo que eu ia fazer um produto ou algo que melhorasse a vida das pessoas ao meu redor, nem que seja só a tia da cantina que vende o lanche pra gente. Por uma das matérias que a gente tinha, chamado Co-Design de Aplicativos, a gente passou um semestre desenvolvendo soluções para uma favela de São Paulo chamada Vila Nova Esperança. Eles tinham um problema gigante de comunicação. Então a gente foi lá, fez todo o processo para entender o problema, e uma das nossas soluções foi um aplicativo que funciona até hoje, onde garante que a população entenda quem é o líder daquela área, o que está acontecendo. Eles têm uma horta comunitária, então isso traz muito jornalismo. Eu até brinco que o nome foi uma coisa que, o primeiro estalo assim, que eu tive. Assim. Se vocês pensam no nome de aplicativo de comunicação, assim, numa favela chamada Vila Nova Esperança, qual é o nome do aplicativo que vocês colocariam? Assim? Qualquer coisa, sei lá, Ai Favela, algo do... qualquer coisa. Comunica a vida. A gente tentou justamente seguir isso, sabe? Algo que mostrasse comunicação e que lembrasse um pouco do bairro. Então o nome do aplicativo foi Notícias da Esperança. Foi algo que pegou super bem na região do bairro, porque o nome é Vila Nova Esperança e era muito comunicação, então foi Notícias da Esperança. Algo foi o primeiro projeto que eu fiz assim, que eu mais me orgulho de ter feito. Durante a faculdade eu tentei continuar me envolvendo com coisas que garantissem que eu desenvolvesse soluções. Mas como eu falei, quando eu voltei de Harvard eu estava muito... Cara, eu preciso fazer coisas que eu trabalho com o setor público, eu preciso cada vez mais ter pessoas que estejam lideranças no setor público. Então eu entrei para o programa ProLeader, que é um programa que desenvolve lideranças nacionais para trabalhar com soluções para o setor público. Ele seleciona anualmente 30 jovens do Brasil inteiro, então não era só São Paulo, eram pessoas com perfis totalmente complementares e que poderiam de fato sentar, discutir o cenário atual do Brasil e a partir daí fazer de alguma maneira que a gente consiga sair de lá com soluções. Então tinha até alguns temas dos empreendimentos do ProLeader, desde saúde até tecnologia. Então foi algo muito importante para eu conseguir entender o que era o Brasil, coisas que eu não estudava na faculdade e qual era a maneira de me juntar com pessoas muito boas para desenvolver algo que de fato seja longínquo, né? E eu sempre brinco com exemplo de inovação, né? Acho que trazendo muito o que a Jéssica falou. Quando a gente pensa em inovação, traz muito o ego do ser humano de falar inovação eu tenho que criar algo, né? Inovação tem que ser tecnologia. E uma das minhas frases favoritas assim é que inovação não significa invenção. Então não é você criar um novo celular, não é você tirar algo do zero, é simplesmente você fazer com o menor recurso possível coisas que dá para fazer com pouco, sabe? Então eu acreditava muito nisso, né? E para mim o maior exemplo de inovação que tem é a Apple, que é o iPhone. A Apple, nos anos 2000, ela criou um produto que já existia no mercado totalmente. Então, o que não é o iPhone do que o começo do iPhone, aquele iPhone 1?
que é a junção de MP3, câmera fotográfica e celular. Tudo isso já existia nos anos 2000. Você tinha a Nokia fazendo celulares incríveis, você tinha a Sony com câmeras fotográficas muito boas, e você tinha o lançamento daqueles MP3 que vinham muito da Ásia. Então a Apple falou, cara, por que a gente não junta isso? Porque eu tenho que usar minha câmera no pescoço, porque eu tenho que estar no celular tijolão aqui no outro, e eu tenho que estar com meu fone carregado. Então eu acho que inovação é muito mais isso, sabe? Você entender quais são os recursos disponíveis e a partir daí criar um produto incrível como é esse, né? Então, é exemplo do iPhone, mas eu acho que a partir daí os smartphones surgiram com esse intuito. Então foi isso que eu me questionei, né? Eu voltei, eu falei, beleza, no ProLeader eu vou usar esses 3 meses que eu tenho para desenvolver uma solução para focar naquele problema que me instigou bastante em 2011. E eu tinha muito isso na minha cabeça, eu não quero ser aquele cara que quer tirar a ideia do zero, eu quero ser uma pessoa que quer resolver problemas. Então eu voltei muito para aquela questão, sabe? No exterior eles trabalham muito, a graduação no exterior trabalha muito com casos de estudo, né? Então ao invés de você sentar, pegar o livro de cálculo e ficar estudando, você entende o que o mundo está fazendo sobre o cálculo, o que está sendo feito, né? Então eu voltei para a pergunta que é o tema da palestra, né? Como o mundo está usando smartphones para ajudar no atendimento emergencial, né? Eu não preciso criar do zero. E vocês acham que eu encontrei soluções ao redor do mundo que melhora situações como a da minha prima não se repetisse? Vocês acham que é um problema que está em todo lugar e é impossível resolver? Vocês acham? Eu encontrei centenas de soluções, assim, e foi muito bacana para mim para ver isso, sabe? Que não precisaria sair do zero, eu poderia entender o que estava sendo usado no exterior, cada vez mais agregar aqui para o Brasil. Então, aqui é o intuito também, agora que eu falei a motivação, um pouco da minha história, eu vou trazer um pouco de como o mundo está resolvendo esse problema. Eu trouxe, acho que 10 exemplos para vocês verem o quão amplo é isso, 10 exemplos do como diferentes continentes estão usando para resolver esse problema. Eu acho que o primeiro que eu mais gosto de trazer é o Hatzalah, né? Minha faculdade tem muito judeu, assim, a maioria dos meus amigos são judeus, eles falavam do Hatzalah assim desde que eu entrei. E eu não acreditava, né? Como assim uma população com um terreno tão regular quanto Israel, você consegue garantir que você tem um atendimento de 3 minutos de espera, né? Então, como uma sugestão do coronel, a ideia é eu vou apresentar um vídeo onde, melhor do que com minhas palavras, eu vou trazer as palavras do próprio fundador do Hatzalah, contando como foi esse processo de criação e qual o resultado que eles têm. Mas um pouco dando de um spoiler aí, eles têm mais de 1 milhão de atendimentos e estão presentes em todo o mundo, né? Ai, ai, ai. O volume tá bom? Tá alto demais? Baixo? Tá bom. This is an ambucycle. This is the fastest way to reach any medical emergency. It has everything an ambulance has, except for a bed. See the defibrillator, you see the equipment. We all saw the tragedy that happened in Boston. When I was looking at these pictures, it brought me back many years to my past when I was a child. I grew up in a small blow-up in front of our eyes. The bus was on fire, and many people were hurt and killed. I remember an old man yelling to us and crying to help us get him up. He just needed someone helping him. We were so scared and we just ran away. Growing up, I decided I wanted to become a doctor and save lives. Maybe that was because what I saw when I was a child. When I was 15, I took an EMT course and I went to volunteer in an ambulance. For 2 years, I volunteered in an ambulance in Jerusalem. I helped many people, but whenever someone really needed help, I never got there in time. We never got there. The traffic is so bad, the distance and everything, we never got there when someone really needed us. One day we received a call about a 7-year-old child choking from a hot dog. Traffic was horrific and we were coming from the other side of town in the north part of Jerusalem. When we got there, 20 minutes later, we started CPR on the kid. A doctor comes in from a block away, stops us, checks the kid, and tells us to stop CPR. That second he declared this child dead. At that moment I understood that this child died for nothing. If this doctor, who lived 1 block away from there, would have come 20 minutes earlier and not have to wait till that siren you heard before coming from the ambulance, if he would have heard about it way before,
He would have saved this child. He could have ran from a block away. He could have saved this child. I said to myself, there must be a better way. Together with 15 of my friends, we were all EMTs. We decided, let's protect our neighborhood. So when something like that happens again, we will be there running to the scene a lot before the ambulance. So I went over to the manager of the ambulance company and I told him, please, whenever you have a call coming into our neighborhood, we have 15 great guys who are willing to stop everything they do and run and save lives. Just alert us by beeper. We'll buy these beepers, just tell your dispatch, just send us the beeper, and we will run and save lives. Well, he was laughing. I was 17 years old. I was a kid. And he said to me, I remember this like yesterday, he was a great guy, but he said to me, kid, go to school, go open a falafel stand. We're not really interested in these kind of new adventures. We're not interested in your help. And he threw me out of the room. I don't need your help, he said. I was a very stubborn kid. As you see now, I'm walking around like crazy. You sugar? So I decided to use the Israeli very famous technique you probably all heard of, chutzpah. And the next day, I went and I bought 2 police scanners. And I said, to hell with you. If you don't want to give me the information, I'll get the information myself. And we did turns, who's going to listen to the radio scanners. The next day, while I was listening to the scanners, I heard about a call coming in of a 70-year-old man hurt by a car only 1 block away from me on the main street of my neighborhood. I ran there by foot. I had no medical equipment. When I got there, the man was, 70-year-old man, was laying on the floor. Blood was gushing out of his neck. He was on Coumadin. I knew I have to stop his bleeding, or else he will die. I took off my yarmulke because I had no medical equipment, and with a lot of pressure, I stopped his bleeding. He was bleeding from his neck. When the ambulance arrived, 15 minutes later, I gave him over a patient who was alive. When I went to visit him 2 days later, he gave me a hug and was crying and thanking me for saving his life. At that moment, when I realized this is the first person I ever saved in my life after 2 years volunteering in ambulance, I knew this is my life mission. So today, 22 years later, we have United Hatzalah. Hatzalah means rescue. For all of you who don't know Hebrew, I forgot I'm not in Israel. So we have thousands of volunteers who are passionate about saving lives, and they spread all around. So whenever a call comes in, they just stop everything, go and run and save a life. Our average response time today went down to less than 3 minutes in Israel. I'm talking about heart attacks, I'm talking about car accidents, God forbid bomb attacks, shootings, whatever it is. Even a woman 3 o'clock in the morning falling in her home and needs someone to help her. 3 minutes, we'll have a guy with the pajamas running to our house and helping her get up. And the reason why we're so successful is because 3 things. Thousands of passionate volunteers who will leave everything they do and run to help people they don't even know. We're not there to replace ambulances. We're just there to get the gap between the ambulance call until they arrive. And we save people that otherwise would not be saved. The second reason are because of our technology. You know, Israelis are good at technology. Every one of us has on his phone, no matter what kind of phone, GPS technology done by NowForce. And whenever a call comes in, the closest 5 volunteers get the call. And they actually get there really quick and navigated by a traffic navigator to get there and not waste time. And this is a great technology we use all over the country and reduce the response time. And the third thing are these ambucycles. These ambucycles are an ambulance on 2 wheels. We don't transfer people, but we stabilize them and we save their lives. They never get stuck in traffic. They can even go on a sidewalk. They never literally get stuck in traffic. That's why we get there so fast. A few years after I started this organization in a Jewish community, 2 Muslims from East Jerusalem called me up. They asked me to meet. They wanted to meet with me. Muhammad
Asli and Murad Aliyan. When Muhammad told me his personal story, how his father, 55 years old, collapsed at home, had a cardiac arrest, and it took over an hour an ambulance arrived, and he saw his father die in front of his eyes, he asked me, please start this in East Jerusalem. I said to myself, I saw so much tragedy, so much hate, and it's not about saving Jews, it's not about saving Muslims, it's not about saving Christians, it's about saving people. So I went ahead, full force. And I started United Hatzalah in East Jerusalem. And that's why the name United and Hatzalah match so well. We started hand in hand, saving Jews and Arabs. Arabs were saving Jews, Jews were saving Arabs. Something special happened. Arabs and Jews, they don't always get along together, but here in this situation, the communities, literally, it's an unbelievable situation that happened. The diversities, all of a sudden they had a common interest. Let's save lives together. Settlers were saving Arabs and Arabs were saving settlers. It's an unbelievable concept that can work only when you have such a great cause. And these are all volunteers. No one is getting money. They're all doing it for the purpose of saving lives. When my own father collapsed a few years ago from a cardiac arrest, one of the first volunteers to arrive to save my father was one of these Muslim volunteers from East Jerusalem who was in the first course to join Hatzalah. And he saved my father. Could you imagine how I felt in that moment? When I was started this organization, I was 17 years old. I never imagined that one day I'll be speaking in TED Med. I never even knew what TED Med is then. I don't think it existed. But I never imagined that it's going to go around, it's going to spread around. And this last year we started in Panama, in Brazil. All I need is a partner who's a little Meshugana like me, passionate about saving lives, and willing to do it. And I'm actually starting it in India very soon with a friend who I met in Harvard just a while back. Hatzalah actually started in Brooklyn by a Hasidic Jew years before us in Williamsburg. And now it's all over the Jewish community in New York, even Australia and Mexico and many other Jewish communities. But it can spread everywhere. It's very easy to adopt. We even saw these volunteers in New York saving lives in World Trade Center. Last year alone, we treated in Israel 207,000 people. 42,000 of them were life-threatening situations. And we made a difference. I guess you could call this a life-saving flash mob, and it works. When I look all around here, I see lots of people who would go an extra mile, run an extra mile to save other people. No matter who they are, no matter what religion, no matter where they come from. We all want to be heroes. We just need a good idea, motivation, and lots of chutzpah, and we could save millions of people that otherwise would not be saved. Thank you very much. Aqui no Brasil é bem mais limitado, porque a comunidade judaica é bem menor aqui, né? Então, por exemplo, no Brasil, em São Paulo, são só 3 bairros que eles atuam. Mas eu falei, pô, só do fato de você ter um lugar correndo tantos países, a gente tem como implementar isso ao redor do Brasil também. Mas eu ainda estava muito satisfeito. Eu falei, não adianta eu pegar um carro. Outra coisa que acontece muito em inovação, né? Você pega um exemplo e tenta colocar ele de qualquer jeito, né? Como se, sabe, alguém tem filho aqui? A maioria. Sabe aquele brinquedo que toda criança que está no começo tem, que é conectar a bolinha com bolinha, triângulo com triângulo? É a mesma coisa você pegar aquela bolinha e tentar colocar num quadrado, não dá certo, sabe? Então eu falei, a gente precisa de muito mais exemplos, né? Precisa entender se isso é uma exceção ou se de fato é uma regra que dá para se aplicar em outros lugares do Brasil, principalmente exemplos da América Latina. Outro exemplo sensacional que a gente conseguiu trazer é o Good Sam. E, por incrível que pareça, isso daqui não é um erro de imagem, então cada ponto verde é uma pessoa capacitada que está conectada no aplicativo. Então no Brasil a gente está começando agora, tem um número um pouco maior. Antes, quando a gente tinha começado em 2016, não tinha ninguém na América Latina, agora tem um pouco mais no Chile aqui, Chile e Argentina. No Reino Unido, de onde eles são, o número é gigantesco, inclusive você não sabe o que é Europa e o que é África, que meio que conecta. Então, o Good Sam foi o segundo exemplo sensacional que a gente conseguiu enxergar. Esse número convertido são 200 mil pessoas conectadas no aplicativo. Só no Reino Unido eles fazem cerca de 120 chamados por dia, todos convertidos, garantindo que as pessoas sejam atendidas. Então foi aí que eu comecei a me convencer. Eu falei, bom, você olha esse mapa, tem um monte de gente sendo salva, tem várias pessoas que querem fazer parte dessa rede, querem ser treinadas, querem fazer parte de um aplicativo, tá começando a melhorar.
mas vem muito aquele questionamento, né? Bom, funciona muito na Europa, América Latina é outro estilo, e foi aí que outro exemplo gigante que tem é o Critical Link. Ele funciona em Bangladesh. Bangladesh é um dos países da Ásia que tem o maior índice de acidentes no mundo. O tipo de acidente lá é aquele clássico que todo mundo vê no Facebook, sabe? Que é um ônibus passando, do nada vem outro ônibus, bate e atropela todo mundo. Se tem uma pessoa atravessando a rua, do nada vem uma moto e atropela todo mundo. Bangladesh tem um índice gigante de acidentes de trânsito. Então, uma médica dos Estados Unidos, ela foi fazer um intercâmbio acadêmico em Bangladesh, viu esse problema e de fato tentou criar a solução. Então, eles atuam há 3 anos em Bangladesh, eles têm 3 mil pessoas treinadas, dessas 3.500 fazem parte da rede. Então, para o número de Bangladesh, isso representa, acho que 1,3% da população, mais ou menos, e eles receberam um prêmio da Rainha da Inglaterra. Então, tem uma foto incrível, que é a Rainha da Inglaterra, a senhorinha bem velhinha, assim, entregando uma premiação para um dos líderes da organização. Então, foi aí que a gente começou a falar, cara, de fato dá para fazer algo no Brasil. Se o Bangladesh tem esses mesmos problemas, são um país de desenvolvimento, uma pobreza gigantesca, no Brasil eu acho que dá para começar a funcionar. E outro exemplo, ali indo para a Ásia, saindo da Ásia um pouco, indo para a África, também tem o Lifesavers NG. NG é a sigla da Nigéria, é uma startup da Nigéria, que tem um foco só em jovens adolescentes do ensino médio. Então, o fundador tem muito essa crença que as crianças são o futuro do país, o futuro do mundo, e cada vez mais você ensinar para elas é a garantia que você vai manter aquele ensino no lugar. Então, é muito melhor você pegar uma pessoa que está no 3º ano do ensino médio e ensinar para ela, dar os equipamentos, do que você pegar o pai dela, que provavelmente vai esquecer, provavelmente vai ter um legado muito menor. Então eles focam muito mais em crianças do ensino médio, também tem resultados incríveis na Nigéria. A Nigéria tem uma realidade bem parecida com o Brasil. Outro exemplo também na África tem o Flare, que ele fica no Quênia, é uma startup do Quênia, que ela funciona de outra maneira, né? O Quênia é bem bacana introduzir como que é o sistema de saúde no Quênia, né? No Brasil a gente tem, querendo ou não, ambulâncias de alta qualidade, a gente tem várias pessoas conectadas, o brasileiro sabe minimamente que ele pode ligar para o 90, 92 ou 93, no Quênia não tem nada. Imagina que você viu o seu filho cair no chão, você não sabe para quem ligar, você vai colocar ele nas suas costas e procurar a ambulância mais próxima. Então o Flare ele foca muito mais na questão de conectar ambulâncias com as pessoas. Então tem um trabalho incrível, lá está sendo feito também. Então tem uma realidade também parecida com o cenário do Brasil, só que com um sistema de saúde público muito mais decadente. Por último, a gente tem dois, finalizando o quesito de aplicativos, tem um que é alemão, apesar da palavra ser em inglês, é em alemão, então eu não vou usar pronunciá-la, mas é um aplicativo da Alemanha que também tem esse intuito de conectar. Então ele tem um nicho muito forte na Alemanha, porque querendo ou não o Good Sam ele trabalha muito mais com a língua inglesa, e tem alguns alemães que não querem aprender uma segunda língua, então o aplicativo alemão ele foca muito mais nessa questão da Alemanha, ele tem um nicho muito grande lá. E o Nowforce, que foi citado até durante o vídeo, no começo do Hatsalah, eles não quiseram criar a própria solução deles, eles começaram com o Beeper, né? Usavam o Beeper, e a partir daí eles fecharam uma parceria com o Nowforce, que é de Washington DC, lá nos Estados Unidos. Aqui hoje o Hatsalah já tem a própria solução deles, que é só com foco na comunidade judaica, mas o Nowforce é outro exemplo muito grande que tem na Europa. E saindo mais de um exemplo de unissolução, que é seja conectar paciente com ambulância, conectar paciente com pessoas capacitadas, tem o Emergency, que é da Índia. Emergency também tem um grande problema da Índia, que é a qualidade do serviço de saúde pública. Então, eles têm números de emergência, só que é aquele que você liga e sabe que nunca vai chegar. Não tem ninguém para acompanhar, não tem uma central, você simplesmente avisa. Então, eles trabalham com muitas soluções, né? Então, o Emergency tem tanta chamada de ambulância, assim como o Flare tem no Quênia, você pode ir lá, apertar o botão e chamar a ambulância. Eles trabalham com médico em casa também, então, poxa, o SUS daqui não vai funcionar. O que eu faço? Eu contrato o serviço e o médico vem até lá. Eles têm uma questão legal onde você pode fazer o CRM visite às casas, que no Brasil não pode ter isso, de você ter visita dos médicos. Eles entregam medicamentos, então isso garante também que em alguns lugares da Índia você consiga chegar e fazer esse contato sem perder muita qualidade. E o último serviço deles é de microcrédito. Então, minha mãe tem um ataque cardíaco, eu não tenho dinheiro agora, mas eu sei que a longo prazo eu consigo pagar. Eles ajudam você a pagar isso. Então eles trabalham com 4 pilares totalmente diferentes dos outros, que é unissolução, eles são multisoluções. E por fim, a startup de Nova York que está começando agora, que vem muito mais na questão de tecnologia preditiva. Então, cada vez mais as pessoas estão usando menos smartphones e tudo é conectado, né? Então você tem, sei lá, uma luz que você bate palma acende,
você tem um relógio que marca quantos passos você está correndo, para você ver se está emagrecendo, coisas do tipo. Então eles estão pegando essa nova onda que está tendo na tecnologia, de tudo você ter conectado, menos as pessoas, né? As pessoas estão menos conectadas, e eles usam isso para criar dados de predição. Então tanto os carros, que hoje qualquer carro é conectado com o celular, é com Bluetooth, eles conectam o seu carro à situação de emergência. Então se ele vê que, por exemplo, você está dirigindo a 70 por hora e do nada cai para zero, alguma coisa aconteceu. Então eles já conseguem avisar a situação de emergência. Eles têm as casas, então você consegue mapear os movimentos da casa. Se a casa, normalmente no horário tem muita gente, que a pessoa, sei lá, quando os filhos estão em casa, do nada você não tem mais movimento, você consegue saber algo que está acontecendo. O celular, que é o clássico, os exemplos que eu já trouxe anteriormente. E por último, o celular, né, que você consegue marcar o pulso e se do nada não tem mais pulso, algo aconteceu com a pessoa. Então acho que esse é um dos grandes exemplos que está tendo agora, né. Mas é sempre aquela questão, né, a gente entende muito bem, faz um mapeamento do que está acontecendo no mundo, mas vem aquela questão muito nebulosa, né. No Brasil nada funciona, né? Não vai funcionar, isso daqui não dá para trazer para cá, infelizmente eu não vou conseguir. Então com esse questionamento eu falei, beleza, eu já estudei, eu sei que eu não preciso criar nada do zero, e o que eu tenho que fazer agora, né? Como que eu faço para implementar? Foi aí que surgiu o Garatea, que é o projeto que eu toco atualmente. Garatea significa Busca a Vida em Tupi-Guarani. A gente tentou desenvolver soluções para cada vez mais ajudar as centrais de emergência a melhorar o serviço de atendimento, né? Então, como o Eric falou na apresentação dele, não importa o quão desenvolvida seja a minha ambulância, não importa o quanto perto eu estiver, vai ter uma situação que eu não vou conseguir chegar na melhor maneira possível. Então a gente está desenvolvendo soluções para trazer para o Brasil para garantir que cada vez mais a gente conecte o serviço de emergência com pessoas próximas, possa locomover tanto de moto, uma pessoa que está trabalhando aqui do lado. Então a gente surgiu muito com esse intuito. Eu trouxe alguns dados aqui de São Paulo, mas algo que é um problema que no geral tem. Um grande desafio que existe no setor público é a localização exata assim, do paciente. Então você está na central, a pessoa normalmente... O cenário que normalmente tem é que ninguém passa mal na frente do trabalho, né? Você sempre passa mal quando você está no meio de uma avenida, você sempre vê um acidente onde você não faz a mínima ideia. Você está indo buscar sua mãe na casa dela e você vê um acidente, né? E por que a gente não usa a tecnologia para ajudar nisso, né? Por que eu não posso usar meu celular, ficar mapeando minha posição a todo momento, ao invés de eu ficar falando, poxa, aqui é o CEP 0800 tal, estou na rua tal, até você achar. O Brasil tem um grande problema de ter nome com ruas iguais, você tem um bairro um do lado do outro que a rua é igual. Somente nas favelas de São Paulo, não sei se mesmo repete aqui, as pessoas não têm rua, então você sempre mora do lado da igreja ou você mora do lado da casa de salgado, então você nunca vai conseguir chegar nessa pessoa, né? Com um mapeamento de GPS você consegue chegar na melhor maneira possível, né? O segundo ponto é a informação do estado do paciente, né? O brasileiro médio ele tem pouca noção de saúde em geral. Então você não sabe se a senhora desmaiou ou se ela está morta, você não sabe se que a pressão dela caiu, então naquele desespero a pessoa está ligando e está falando, morreu, não tá, então você tem que entender o que está acontecendo, você não sabe se de fato é uma situação extrema, né, um caso extremo, ou se é a senhora que caiu a pressão, ela desmaiou. Então esse é um problema que a gente viu mapeando no Brasil inteiro que tem. E por último, e também é um exemplo que tem nas favelas do Brasil, é que, cara, são vários morros, é muito difícil você chegar na casa da pessoa, você não sabe nem quais são os caminhos para fazer aquilo, a ambulância nunca vai chegar. Então o terceiro problema que a gente via era isso, né, de você... Não importa se você vem de avião, não importa se você está com um águia ou se você vai pela terra, dificilmente você vai ter acesso a esses lugares, né? Então esses três problemas foi algo que a gente mapeou em geral. Aqui eu trouxe alguns exemplos de São Paulo, especificamente, a gente tem muito acesso aos dados. Com a média na minha faculdade, que é o lugar mais bem localizado de São Paulo, é de 19 minutos. Então se você tem um ataque cardíaco vai demorar no mínimo 19 minutos. É a situação extrema, né? Em 2017 foi esse número que tinha. Esse número cresce muito assim conforme a gente vai para as periferias. Então tem o meu caso, que em 2011 demorou 1h20. E um número que toda pessoa que trabalha com estruturais de emergência sabe, né? Que a cada minuto que a pessoa espera, a chance de sobrevida diminui 10%, né? Então isso é muito crítico. Sobrevida e consequências, né? A pessoa não morre, mas fica, sei lá, algum tipo de sequela. Então a gente começou com a ideia inicial de falar, beleza, a gente sabe que a ambulância nunca vai chegar aqui. Como a gente pode fazer com que a população em si saiba o mínimo, né? Não precisa saber fazer um super atendimento, mas primeiro ela saber o que não pode fazer. As conversas com as pessoas que a gente treina, o exemplo clássico é queimou, o pessoal ataca pó de café. Pode dele, tipo, tem um senso comum muito grande as pessoas colocar pó de café, colocar ovo. Alguém já ouviu do ovo? Eu vi essa semana passada no treinamento. A pessoa que se queima e coloca um ovo.
eu não sei como surge senso comum, sabe? Então a gente trabalha muito essa questão de, às vezes, ensinar muito mais do que não fazer, né? A gente teve resultados muito bacanas, a gente pegava bairros específicos em São Paulo, a gente viu, o Brasil é gigantesco, se a gente quer ser uma situação que se aplica no Brasil inteiro, se a gente fizer treinar 30 pessoas por mês, nunca que isso vai chegar numa escala onde a gente vai ter todas as centrais do Brasil conectadas, né? Então é sempre aqueles pontos da nossa vida que muda tudo, sabe? Aqueles estalos que a gente tem na vida, e um deles foi justamente com a vida para Santa Catarina, né? Um dos cofundadores, o Iane, ele teve que fazer um trabalho em Jaraguá do Sul, então ele veio para cá, para Santa Catarina, e ele viu quão forte era a cultura dos bombeiros, né? Então, diferentemente do Brasil, que você de São Paulo, que você tem uma repulsa gigante pelos bombeiros, os bombeiros normalmente são muito relacionados com força militar, aqui os bombeiros são tratados como, cara, heróis, assim, de fato, assim, é algo muito bacana que precisa ser replicado no Brasil. E a gente falou, ao invés de a gente trabalhar uma solução que a gente conecta cada vez mais as pessoas, por que a gente não vira o nosso olhar para o usuário central de emergência, né? Então isso é muito importante para a gente mudar essa chavinha e falar, a gente não tem que atender só a população, a gente também tem que atender a central de emergência, já estão fazendo um trabalho incrível no Brasil inteiro, né? Isso foi importante para mudar o nosso modelo. A partir daí a gente conseguiu receber vários prêmios de implementação. Então, não sei se você sabe, mas a ONU tem uma meta de até 2020 tem os objetivos, seja de acabar com pobreza, diminuir questões de saúde, e o Garatea foi uma das 30 instituições mundiais consideradas por defender a causa de saúde e bem-estar. Então isso foi um prêmio bem bacana, que é um prêmio que o Banco Mundial dá. Objetivos do milênio, né? Isso, exato, o objetivo do milênio, que até 2020 são 19, se eu não me engano, e o nosso é o terceiro, né, que é a saúde e bem-estar. Então ele sempre premia anualmente, num programa junto com a University of Pennsylvania, com um grupo do Banco Mundial, iniciativas que fazem um trabalho no mundo inteiro. E o Garatea foi um dos 30 selecionados. A gente também recebeu um investimento da Ford. A Ford acredita, trabalha muito com mobilidade, então ele viu que a saúde de emergência é um tema totalmente ligado com mobilidade, e querendo ou não, se a pessoa demora, você não consegue ter o atendimento, você tem várias questões disso. Então esse investimento foi muito bacana para a gente cada vez mais implementar esses programas, e a gente conseguiu muita atenção da mídia, né? Então, Tecmundo, o Instituto de Tecnologia que a gente usa, valor econômico para mostrar como você usa cada vez mais projetos ligados com muito impacto, mas também que conseguem escalar. Tem muito também esse mito que, né, nossa, as ONGs não atendem muito local, ou não, empresas só fazem coisas com visão de lucro. Então a gente recebeu uma pauta no valor econômico, na época no Estadão, que são jornais do estado de São Paulo. Então acho que foi aí, com esse ponto de virada, que a gente conseguiu entender como de fato a gente consegue implementar o Garatea. E acho que chega na parte final que vem um motivo pelo qual que cada vez mais próximo, né, de Santa Catarina. Como eu falei no começo, como a Jéssica reforçou muito, Santa Catarina vem trazendo muita inovação assim, para o Brasil, né? Tanto dentro do setor público quanto com as instituições do setor, do próprio organizações locais, né? A gente quer cada vez mais estar próximo, a gente quer usar essa cultura que já existe aqui dentro de você usar inovação com atendimento de emergência, inovação com o setor público, para cada vez mais trazer o Garatea para Santa Catarina e garantir que Santa Catarina seja o carro-chefe de um grande caso de sucesso para o resto do Brasil, né? Então a ideia é que a gente foque todas as nossas energias de São Paulo para cá e consiga garantir que o nosso modelo cada vez mais salve vidas aqui, cada vez mais ajude que os bombeiros e o SAMU tenham um atendimento o mais rápido possível. Então a gente acredita muito dessa maneira. A gente trabalha principalmente com 3 vertentes, né? O nosso grande parceiro é o Good Sam. Quando a gente começou em 2016, eles viram um grande potencial na América Latina para a gente fazer a expansão para cá, porque eles não tinham, eles só atuavam em países de língua inglesa, então Austrália, Estados Unidos, a Europa em geral. Então a gente trabalha aqui no Brasil com 3 vertentes principais, né? A primeira é a rede de respondentes. Então, assim que a pessoa liga para a central de emergência, no estilo do Uber, a central de emergência aciona as pessoas muito próximas, né? Então, dependendo da cidade, de São Paulo, por exemplo, a gente trabalha com um raio de 5 km. Então, a pessoa ligou lá do centro de São Paulo, ligou para a central de emergência, seja o 92 ou 93, a central de emergência manda um sinal, uma notificação no aplicativo da pessoa, onde ela pode aceitar ou não para atendimento, né? Então, esse é um grande potencial que a gente tem em Santa Catarina, porque os bombeiros são muito bem vistos, a gente sabe que vai ter uma abertura muito grande aqui dentro. Segundo, também a gente tem uma atuação muito forte em São Paulo, é para aquele problema de posicionamento. Então, ao invés de a gente ter que pedir para a pessoa ligar, por que a gente simplesmente não aperta um botão ali no estilo WhatsApp, no celular dela, onde a gente já consegue colher todas as informações possíveis, né? Então, o alerta é justamente com foco na população, que é como a gente começou, para garantir que cada vez mais a população tenha ferramentas para que o atendimento seja facilitado para ela.
Então, com o aplicativo de alerta, a gente consegue garantir que a localização exata seja coletada. O GPS faz isso a todo tempo, mesmo quando você não tem internet. O segundo ponto é você começa uma videochamada. O aplicativo tem uma possibilidade de você mostrar o que está acontecendo na cena. Isso é muito importante para você distinguir um desmaio de um falecimento em si. E por último, a gente entendendo como é a realidade da tecnologia no Brasil, a gente falou, pô, mas tem um dado muito interessante que eu posso te trazer, é que o brasileiro tem em média 3 aplicativos no celular, somente 3. WhatsApp, Facebook e o terceiro é o Messenger do Facebook. Então só tem esses 3. Então qualquer pessoa, se você pegar assim do celular e falar qual aplicativo você tem, tem esses 3. No máximo isso. O pessoal que tem filho tem aplicativo de joguinho também. Então isso é outra coisa que pode ter, mas são esses 3 principais aplicativos. Então você criar a cultura para o brasileiro, baixar um aplicativo extra e manter que ele use durante muito tempo, esquece. Então a gente está trabalhando com a solução de mensagem, que mesmo que você não queira, você recebe mensagem. Todo tempo a TIM me manda mensagem falando de promoção, falando de não sei o que, porque eu nem leio, só coloco lá que já está lido. Então a gente está trabalhando também com a centrais de emergência para mensagem. Então a pessoa foi lá, teve a situação, ela ligou para o 92, 93 ou 90. Ao invés de eu perguntar toda uma triagem, eu falo, acabei de ver seu número aqui e te mandei uma mensagem via SMS. A pessoa vai receber um link e quando ela abrir o link, vai pegar automaticamente a localização, porque como eu falei, o GPS do celular funciona a todo momento, e vai começar uma videochamada caso ela tenha internet. Então a gente vê que o atendimento via SMS trabalha as duas pontas, população e central de emergência. O alerta é muito mais com foco na população, o serviço para a população, a rede de respondentes é com foco na central de emergência. Então a gente acredita que cada vez mais a gente quer testar um desses 3 modelos em Santa Catarina para garantir que a gente consiga mais casos, para que eu possa contar histórias como a do Eric que ele contou no começo, a gente consiga deixar um número de 1 dígito de espera para que São Paulo tenha números melhores. Então, de maneira geral, acho que é isso. Para mim é um prazer gigante estar aqui de novo. Para mim, eu vou falar isso a todo momento. Eu vou falar, oi, tudo bem? Meu nome é Alexandre, é um prazer estar aqui. Porque é muito especial estar perto de Santa Catarina, é muito especial estar perto do Luiz Arolfo, uma pessoa que me acompanha a gente ali desde 2017, como um baita mentor, e a gente acredita muito que é daqui que a gente vai conseguir mudar essa mentalidade de como a central de emergência é usada. Deixo alguns tipos de contato para quem queira acompanhar a gente no Facebook, aproveitar que já usa o aplicativo, dá um like na página para ver o que a gente está fazendo, qual trabalho que a gente está fazendo. A gente tem um site com mais informações sobre o Garateia, falando sobre quem são as pessoas por trás do Garateia. E por último, e-mail de contato, onde lá você pode mandar sugestões, seja contato por mídia. E para quem precisar, eu estou livre para passar meu telefone também, mas... Pode ser o SMS? Pode mandar para mim, mas o WhatsApp é mais fácil. De maneira geral é isso. Normalmente eu não coloco o telefone para ficar mais bonito, para 3 coisas. Eu gosto do número 3, o número 3 é pragmático. Eu apresentei um pouco da minha motivação de estar aqui, apresentei o trabalho que a gente está fazendo, como a gente quer garantir que ele perpetue aqui em Santa Catarina. Agora fica aberto para a gente conversar, fazer perguntas, qualquer tipo de pergunta mesmo. Acho que, como o Coronel reforçou no começo, é muito mais um espaço aberto de troca. Eu vim para cá muito mais para aprender, acho que isso aqui foi uma baita aula para mim. Vem sendo, estou aqui desde quarta-feira, então tive uma imersão em Santa Catarina. Mas eu acho que é isso. Imersão de Páscoa. Que é? Imersão de Páscoa? Imersão de Páscoa, ó. Legal. Cheio de ovos. Menos ovo. A primeira Páscoa eu não como chocolate. Imersão de Páscoa trabalho. Pode falar. Claro, não é pergunta, vamos conversar. Essa ideia, parabéns pelo trabalho. Obrigado. Esse tipo de trabalho é muito importante, né? Tem uma relevância social, né? Achei bem interessante que você pensou justamente na questão do engajamento, né? Isso é um problema muito sério que existe, né? Sim. A gente já participou de arrecadações e outras coisas. O problema é a pessoa efetivamente baixar um aplicativo para fazer o chamado de emergência. Porque efetivamente ninguém espera que vá acontecer essa necessidade, né? Então as pessoas dificilmente baixam, né? Então o grande desafio está acho que na busca de engajamento. Não sei se você já olhou também no teu estudo, nas últimas semanas nós vimos aí que o Google está fornecendo também umas interfaces de conexão com o serviço de emergência também. Né? Então, dá uma olhada sobre isso, sobre a organização e tal. Então, esse tipo de situação é bem bacana, por exemplo, para pessoas que já sabem que tem um risco. Né? Você pode começar, às vezes, a difusão de pessoas desses grupos, né? Idosos, pessoas que têm, né? A difusão, começar já com grupos que têm um risco maior, tem um interesse maior de ser de imediato. Né? E talvez esses serviços aí que estão vindo aí do município do mundo, da
né, por outras empresas, venham a apresentar a solução final para o teu problema. Porque estando nativo no telefone, né, já tem uma solução que auxilia a atingir o objetivo final. Posso responder para ele? Pode, eu nem ia responder. Estava jogando com ele. Eu vejo o seguinte, tudo é uma questão de fase. Estou na fase agora das aplicações. Sim. Mas ele mostrou ali no último slide, em Nova York, uma startup que já está colocando relógios. E daqui a pouco aqui vai ser lá os assistentes pessoais, vai ser lá o cara da Amazon, vai ser o cara do Google, o cara da Sony, e vai monitorar sensores na tua casa, no teu corpo, e vai gerar esse alerta. Então, na realidade, o SMS vai ser um acessório, e você vai entrar com outras tecnologias com alguma inteligência. Mas o importante é que a conexão de pessoas para atendimento já começa nessa fase. Se a gente não criar cultura de a gente se integrar a esses sistemas, não adianta lá o Google lá, gritar um pedido de socorro se não tem ninguém para ajudar. Mazzaroto, comentando. A primeira coisa é justamente isso, uma falha que tem muito em tecnologia, né? A pessoa valida muito qual cenário ideal e quando não valida com a população, então tem muito isso, né? É uma coisa que a gente faz diretamente no Garaté, sempre está perto da operação e muito menos no campo ali da tecnologia, né? O segundo ponto é justamente isso, né? São diferentes soluções, né? Então a gente fala muito mais que o Garaté desenvolve soluções do que a gente fala. É um aplicativo que chama sinal de emergência, porque como o Risaldo falou, hoje o aplicativo funciona, mas daqui a um ano for um tênis que você compra, você bate, ele faz isso, a gente quer estar envolvido nisso, sabe? E a gente está trabalhando para o Garaté ser um aplicativo nativo, então a Ford está ajudando isso para fazer, mas acho que eram esses 3 comentários que eu ia fazer. Perfeito, questão de ser nativo. Acho que é isso. Qual é o seu nome, por favor? Rogério. Rogério, Eu lembrei também, aqui do comentário do capitão, eu assisti uma reportagem em Londres, eles já usavam algo semelhante, mas no Brasil nós temos a rede de saúde da família, da Secretaria da Saúde, que visita constantemente as residências, as famílias, e tem um mapeamento das pessoas que já têm problemas, propensão a isso, aquilo, etc. Ali também é uma rede que você consegue ter uma expansão muito grande nesse caso de atendimento de emergência, para contato ou para cadastramento prévio, como o capitão sugeriu. Exato. Era esse o último comentário que estava faltando, né? Exatamente esse comentário tem tudo a ver. A gente está em contato com a Associação de Epilepsia. Então, infelizmente, você sabe que o seu filho vai ter em algum momento um ataque. E nem sempre ele vai estar perto de você. E as pessoas têm... Acho que a maior dificuldade em questão de saúde é a epilepsia, sabe? A pessoa olha para a pessoa fazendo ataque, faz a mínima ideia do que acontecer, não quer tocar. E coisa simples você poderia ajudar. Então, a gente está em contato com a associação. Em São Paulo, a gente está com acho que a gente chama de SUS da Família, se não me engano, São Paulo, que é onde tem esse mapeamento. Então, o treinamento que a gente teve em Paraisópolis, que é uma favela de São Paulo, foi graças a eles. Assim, eles sabiam muito bem quais eram os problemas que tinham, qual que seria direcionado o treinamento, é uma coisa que a gente faz. No motoboy, a gente dá um tipo de treinamento. Para a pessoa que tem filho com epilepsia é outro. Para o bairro onde o índice é desmaio, onde se desmaia alto, a gente está para isso. Tem tudo a ver com o que a gente faz. Pode ser qualquer tipo de dúvida. Eu não sei se... Eu ia até comentar no começo para se quiser parar no meio da apresentação com uma dúvida, então se quiser a gente pode voltar alguns slides para tirar dúvidas. Alexandre, queria te perguntar o seguinte, hoje o Corpo de Bombeiros Militar ele tem aí um pouco mais de 2.200 homens e mulheres, né? São servidores efetivos do Corpo de Bombeiros. Para você ter uma ideia, nossos bombeiros comunitários, que são a força voluntária dentro da corporação, o Coronel Laureano, que faz a coordenação desse importante ativo da corporação, pode até confirmar, são mais de 5.000 espalhados no estado inteiro. Me diga, se a gente colocasse, para colocar esses 5.000 conectados em relação a isso, o que o Corpo de Bombeiros Militar poderia fazer, se esse fosse o entendimento dele, por exemplo? 7.000, né? É 2 mais 5. Tá. Isso, 5.000 comunitários, voluntários são mais de 5.000, já formados pelo Corpo de Bombeiros Militar. Claro que nem todos eles atuam, mas todos eles com conhecimento até mais do que básico em relação a fazer com que a vida se prospere, né? Então é uma oportunidade muito grande.
O que o Corpo de Bombeiros poderia estar realizando, na sua visão, em conjunto com o Garatea, para que isso ocorra no nosso estado? Já que hoje o Bombeiro Voluntário de Jaraguá do Sul e de Joinville já está fazendo. Eu acho que dá até para colar aqui na linhagem de Design Thinking, se vocês puderem ver. O primeiro passo é prototipar, né? Então, ao invés de pegar os 7.000, a gente começa com uma parcela menor. Então, seja um município menor, seja um bairro onde você tem uma concentração maior e começar a colocar eles dentro da nossa rede, né? O segundo passo é tentar entender a tecnologia, usá-la para disparo, porque não adianta a gente ter essas pessoas na nossa rede e elas não ser ativadas, né? Então, mesmo que a gente tenha um contato de engajamento, essas pessoas têm que sentir que o aplicativo está fazendo diferença na vida dela, né? Porque os chamados estão ali apitando mesmo que ela não possa atender. Então, o primeiro passo é isso, selecionar uma amostra desses 7.000 e a partir daí fazer uma maneira onde a gente consegue conectar a nossa solução com a que vocês já têm atuando agora. Eu já sei a resposta, mas mesmo assim eu vou fazer essa pergunta. Não, perfeito. Quanto custaria para o Corpo de Bombeiros Militar realizar isso em conjunto com a Garatea? Certo. É uma coisa que eu esqueci de falar durante a apresentação, né? Como a gente quer levar Santa Catarina como carro-chefe, a gente faria um ano teste, totalmente gratuito. Então, visitas que precisariam ser feitas para cá, manutenção de integração do sistema, a gente faria de um ano grátis. Então, a gente está em março, ficaria até março de 2019 funcionando de maneira gratuita e chegando lá, a gente estuda muito o caso de cada município. Tem município que tem menos recursos, a gente cobra um número tanto de acompanhamento, né? Normalmente são pacotes mensais, e tem município que já tem mais recursos, então depende muito do local onde a gente tem implementação. Mas, independentemente do local, é um ano de teste. Pessoal, mais alguma pergunta? Esse custo é relacionado ao acompanhamento, ou é um custo fixo, ou é um custo... Variável, totalmente. A gente acredita muito em personificação das coisas, né? Ninguém compra uma coisa muito fechada, né? Cada instituição tem um conceito diferente. Então pode ser que um bairro você vai ter 1.000 pessoas, outro bairro você vai ter só 50 pessoas que vão ser cadastradas. Então, a gente entende como vai ser a demanda, a gente entende se vai precisar de mais tecnologia para fazer a integração, se vai usar só um sistema direto. Então vai muito nessa questão de um ano de implementação para entender quais são os desafios e quanto ele custa para o Garatea. Ah, tá, mas eu acho que a pergunta não é... Tá, não pode fazer. Se eu vou ficar... eu quero... Bombeiros, por exemplo, em São José, quero testar lá, tá? Vamos aplicar lá. Eu vou fazer o pagamento e quando eu estiver utilizando a plataforma de vocês, vai ter um custo mensal. Ou o custo é de implantou, finalizou a implantação, pagamos tanto e para sempre ter... É que nem eu falei, né? Nós somos dois. Tem município que vai precisar ter manutenção direta, porque sempre está adicionando pessoas à rede, tem município que a gente só vai precisar de um servidor para garantir que está funcionando. Então esse um ano de teste é muito importante para a gente mapear isso. A gente acredita que o Brasil é muito diverso municipalmente, sabe? Então é muito injusto a gente chegar, cobrar de São José no mesmo estilo que a gente vai cobrar para São Paulo. Então em março de 2019 a gente teria essa segunda conversa para falar, vocês vão funcionar com 1.000 bombeiros, a gente está vendo que não está tendo problema com tecnologia, então vai ser só o custo de aquisição do software, porque a partir daí vocês conseguem acompanhar. Ou não, tem um lugar onde eles não tem ninguém de TI dentro do time, a gente vai estar sempre ali uma vez por semana vendo o que está acontecendo, sabe? Então depende muito do local, sabe? A gente quer cada vez mais ter um serviço personalizado e entender a realidade de cada local do Brasil. Qual o seu nome? É Marcos. Se tem uma coisa relacionada com a educação, porque como você citou o exemplo da crise convulsiva, né, na educação epilética, tem muitos mitos, né, no Brasil, de puxar língua, de colocar a colher dentro da boca da pessoa, entendeu? Então a gente tem uma dificuldade muito grande nessa situação de educação, até de vencer esses mitos, né? Primeiro começar, como você falou, quebrar essa noção inadequada, né? Por aí foram 7.000 bombeiros aqui, mas uma população bem maior, a gente precisaria expandir essa situação de educação. Algumas coisas, né, de legislação já vem aparecendo aí, mas a gente carece muito ainda dessa informação, né, de expandir essa informação. Não, perfeito. Foi uma coisa que a gente tinha no começo, né? Tem problema de educação, de saúde, né? A alfabetização de primeiro atendimento, eu diria assim. Tem o problema de conectar essas pessoas, né? O Garatea quebra em dois, né? Então a gente resolve o problema de, vamos conectar os bombeiros e vamos resolver o problema de educação. Então em São Paulo, por exemplo, a gente tem parceria com empresas de motoboys. Motoboys em São Paulo tem 2 acidentes por semana. Então a gente vai lá e ensina tudo que ele não precisa fazer e tudo que ele tem que fazer em situações
para garantir que você quebra esse paradigma de ter vários vícios da população, sabe? Então a gente trabalha com as duas maneiras. Então, seria, por exemplo, a gente vê que está funcionando muito bem em São José, depois a gente vai lá, vamos focar num bairro de São José e fazer com que todas as pessoas daqui saibam o que fazer e o que não fazer em situações de emergência, sabe? Então são dois problemas que a gente ataca de maneiras diferentes.